Carlos Gonçalves, deputado do PSD eleito pelo Círculo da Europa, é um dos rostos mais conhecidos e próximo das comunidades portuguesas. Numa grande entrevista à Lusopresse, o deputado social-democrata analisou as implicações da pandemia de Covid-19 no seu trabalho diário. É extremamente difícil e até começámos a entrevista com um pouco de atraso porque eu tive praticamente o dia todo em videoconferência e agora, com toda a honestidade, passamos o tempo, ou pelo menos eu passo o tempo, em videoconferência a tratar de um conjunto de matérias. A proximidade é importante, ela até é fundamental, porque eu sou daqueles que entendo que a política, se é resolver o problema das pessoas, é bom conhecer o problema das pessoas. E ir junto às comunidades, desde logo é importante para ouvir as pessoas no seu território, no local onde vivem e têm a sua vida instalada, onde trabalham, e até têm, por exemplo, também alguns atividade política, e isto agora não é claramente possível. Percebe-se a razão, compreende-se a razão, mas, sinceramente, fazer política nestas condições não é tão fácil quando se tem como princípio que a proximidade junto dos eleitores é algo de essencial e de fundamental, mesmo se sabemos que em círculos eleitorais tão grandes como os círculos de imigração, não se pode ir a todo lado, mas até pelo facto de eu residir na região de Paris, a proximidade que eu tenho com os eleitores é muito grande, ou pelo menos por uma parte dos eleitores, e até isso agora está comprometido, porque mesmo quando estou no meu domicílio, as oportunidades que me surgem para poder estar com eles são poucas e quando elas existem, estão, como é evidente, limitadas por um conjunto de restrições das autoridades locais, e como é evidente, nós todos devemos respeitar, e aquilo que eu peço às pessoas é muita cautela. Apesar de todas as limitações, Carlos Gonçalves tem tentado manter uma proximidade relativa com a diáspora. Proximidade esta que lhe permite analisar as consequências para as comunidades. As consequências são grandes. Em primeiro lugar, porque a ligação ao país foi completamente alterada. As pessoas estavam permanentemente cá. Até por razões de ordem profissional, mas não só. As pessoas vinham aqui passar um fim de semana. E, portanto, houve aqui um corte. Eu não sei como é que vai ser a retoma. Aquilo que eu acho é que nós vamos ter um momento grande de transição no fim daquilo que é a pandemia. E as coisas mudaram e, portanto, vamos ter em consideração isso. Não sei o que é que irá acontecer. Mas essa relação diminuiu imenso. Quando essa relação diminui, isso traduz-se naquilo que também é a importância das comunidades portuguesas no investimento, no turismo e, muito particularmente, para o nosso comércio, e, por exemplo, uma área que está a ser altamente sinistrada, que é a área da restauração. E, por exemplo, para as comunidades locais. Nós sabemos que há muitas comunidades pelo país fora que vivem em torno dos apoios dos imigrantes, e permita-me esta expressão entrar, porque é uma expressão que me honra, e que agora não está a acontecer. E, portanto, isto é realmente muito complicado. E não é por acaso que nós temos neste momento uma secretária de Estado que passa, as únicas iniciativas que tem é em videoconferência e sempre com entidades de pessoas que estão a um nível académico e social elevado, quando nós sabemos que 99,9% das comunidades portuguesas estão a ter essa outra realidade, porque a outra realidade hoje praticamente é difícil de contactar. E, portanto, eu acho que até na visão que o Governo tem das comunidades portuguesas, tudo se alterou, porque as comunidades portuguesas, estando menos presentes, estando menos reivindicativas, se antigamente já estavam longe e dizia-se, estando longe, estavam longe do coração, então agora estão longe e com a pandemia a distância então multiplicou-se por 3. Eu estou realmente preocupado e eu não sei o que é que vai acontecer na relação com as comunidades portuguesas com Portugal, apesar de acreditar que a história já nos deu mostras disto, que as comunidades é nos momentos de crise que mais investe, que mais ajuda, que mais apoia, e quero acreditar que o fim da pandemia, que vai ser longa a transição, vai permitir o reencontro das comunidades portuguesas com o seu país de origem, mas também temos de dar sinais para que eles entendam que isso vale a pena, porque os sinais que temos tido nos últimos tempos são muito preocupantes, até porque questões adversas têm a ver com a gestão da pandemia. E no que diz respeito à atividade do movimento associativo, porque sabemos que é um veículo importante no que diz respeito à transmissão e preservação da nossa cultura, teme que isso possa ficar em risco? Olha, eu já fiz várias intervenções sobre essa matéria e se há uma área que eu estou preocupado é essa. E porquê é que eu estou preocupado? Mas aparentemente acho que ando um pouco sozinho, preocupado nisto. Porque é assim, nós em Portugal temos muita coisa. Eu até estou a dizer isto, que pode ser visto até pelos membros do Governo, era bom que visse, que eu disse isto na Assembleia da República.
Nós em Portugal temos um conjunto de instituições e organizações, mas no estrangeiro, a nossa única base de enquadramento é o movimento associativo. A história das comunidades portuguesas, para quem não sabe, pode aprender, é sempre bom aprender a realidade das comunidades portuguesas, passou sempre pelo movimento associativo. No período da instalação, difícil, as associações estiveram lá. No período da sua integração, e repare, quando se deu o 25 de Abril, é quando nasce, pelo menos na Europa, fora da Europa diferente, a grande rede associativa que nós hoje conhecemos. Mas já havia uma rede associativa que se interessava pelos portugueses que lá residiam e os ajudava a suplantar um conjunto de problemas. E depois, o movimento associativo é que é o grande vetor cultural e de difusão da língua, quer queiram, quer não. Eu sei que isto incomoda alguns entendidos da língua em Portugal e da cultura, mas, por amor de Deus, há falta de resposta do Estado português, e aí não tenho culpa, não tenho problema nenhum de assumir também os erros que o BSC pode ter tido enquanto governou, mas esta é uma pura realidade. E, portanto, este setor, que está numa situação dramática, e nós sabemos, e o Lusopress sabe, como é que funcionam as associações, muitas pessoas da comunidade tradicional que funcionam de uma maneira diferente, mas que interagem até muito bem com as autoridades locais. Depois nós não temos nenhum plano para as apoiar. Repare bem, nós, em 2019, em 2017 o Governo, ou 2018, fez um novo plano de apoio às associações que já limita muito as associações tradicionais a poderem fazer o pedido, e ainda por cima confere o regulamento, já chamei a atenção que há uma outra matéria que só não cumprindo a lei dos países onde as associações estão instaladas é que podem responder ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas, independentemente disso, o ano passado, 2020, anos de pandemia, o Governo poupou, e estou a falar de 500 e poucos mil euros, poupou 150 mil euros. Poupou 150 mil euros no ano de pandemia. E agora, aparentemente subiu, portanto era 630 mil, mas só pagaram 500 e poucos mil, e agora aparentemente vão ter 700 mil euros, diz a senhora Secretária de Estado, porque o ano passado também dizia que eram 630 mil e não foram. E a questão de fundo é, quando a gente vê a forma como os pedidos foram distribuídos, nós praticamente não vemos as associações tradicionais. São elas que fazem viver as comunidades portuguesas. Pior, nós temos na área social um exemplo notável, que conhecem bem o Lusopress, que é a Santa Casa da Misericórdia, que passa de 19 mil para 12 mil, que é isto na área social. Eu, com toda a honestidade, não percebo. Nós tivemos um plano de recuperação e resiliência, pago pelos dinheiros da Europa, para os quais os portugueses de cá, mas os portugueses de lá também contribuem, porque os de lá contribuem nos países onde vivem. E o plano de recuperação e resiliência não tem absolutamente nada para as comunidades portuguesas. Tem uma coisa, o Governo vai buscar 13 milhões de euros para terminar ou concluir o sistema de gestão consular e ato único consular, que é a tal modernização. Vai buscar 13 milhões de euros ao plano de recuperação e resiliência, mas este sistema de gestão consular devia estar concretizado em 2018, esteve em todos os orçamentos de Estado até 2021 e não percebemos porque é preciso e necessário agora buscar 13 milhões de euros ao plano de recuperação e resiliência para cumprir uma promessa que devia estar concluída em 2018. Esses 13 milhões de euros fossem aplicados ao setor das comunidades portuguesas, se calhar a forma como está a decorrer esta entrevista seria de forma diferente. Mas aqui se vê as prioridades e basta ver o dinheiro que está a gastar em coisas laterais, passa a expressão da presença portuguesa, só isso já servia para que nós pudéssemos ter um apoio concreto às associações portuguesas no estrangeiro. Portanto, cada um tem as suas prioridades. Já percebemos que este Governo, infelizmente, não tem essas prioridades, mas, por exemplo, a área de Lyon, conhecem, que é a segunda maior área consular, praticamente, da Europa, se não é, é a segunda maior de França, tem uma comunidade muito ativa, apenas uma associação, uma emissão de rádio é que teve um apoio. Portanto, eu acho que está tudo dito. Como em outras crises, o deputado acredita que serão os portugueses residentes no estrangeiro os primeiros a dar a mão a Portugal, ajudando a sua terra, o seu país e a sua pátria a ultrapassar as dificuldades. A mensagem é que... Tenho várias mensagens. A primeira tem a ver com a pandemia. Nós, para ultrapassar esta pandemia, temos que cada um no nosso país fazer o nosso trabalho e, portanto, eu tenho aqui sempre a mensagem que as pessoas tenham noção, e há uma coisa que eu noto muito nas comunidades portuguesas, é o seu sentido de responsabilidade. E esse sentido de responsabilidade é algo que tem permitido às nossas comunidades vencer grandes dificuldades.
Para os mais antigos, dificuldades foi algo que os conheceram. Para as novas gerações é diferente. Portanto, este sentido de responsabilidade das comunidades portuguesas está-se a traduzir no respeito das restrições dos países que os acolheram para superar este momento. A segunda mensagem é de esperança, que vamos tentar ultrapassar esta situação através das medidas restritivas que já citei, com um plano de vacinação e aí, muito particularmente no espaço europeu, como é evidente, tínhamos toda esperança que houvesse uma resposta melhor e mais apropriada às necessidades deste espaço onde residimos, portugueses e os portugueses que residem na União Europeia. E a terceira mensagem é que Portugal deve contar com as comunidades portuguesas. Eu não vou fazer aqui sequer um apelo para que os portugueses no estrangeiro continuem a apoiar Portugal, porque isso vai acontecer. Eu raramente tenho certezas em política, mas esta é uma certeza. Os portugueses que estão no estrangeiro, independentemente da crise que vivemos, vão voltar a acreditar no país, a investir no país, nas suas terras e nos seus territórios e vão uma vez mais demonstrar que, apesar da distância física, apesar de algum distanciamento que têm da parte de algumas entidades no plano nacional, eles têm uma proximidade, que é uma proximidade que nasceu pelo coração e isso é uma identidade fortíssima que não irá, como é evidente, terminar pelo facto da pandemia que vivemos. Temos tempos difíceis e nos tempos difíceis, quanto mais portugueses estiverem a puxar pelo país, melhor. E se Portugal entender que os tais 4, 5 milhões, depende dos discursos, podem ajudar o país, é preciso que percebam que eles podem, então aí talvez possamos superar a situação de crise, porque eu quero ver no futuro, muito particularmente este verão, quem é que serão os turistas que aí virão. Se calhar muitos dos turistas são pessoas como os meus filhos, que são franceses e portugueses, e outros que continuam ligados ao país dos seus pais, dos seus avós ou dos seus bisavós. É esta a realidade de Portugal e nós temos que apostar nesta realidade e também esta realidade que permite ao Lusopress estar-me aqui a fazer esta entrevista em português, apesar de ser um órgão de comunicação social sediado no estrangeiro, a quem agradeço.